Aqui um palestrante incrível, né? O professor Dado Schneider, é pós-graduado em marketing. Eu vou ter que ter uma colinha, tá? Porque o currículo dele é top. Então ele é pós-graduado em marketing pela URGS, é mestre e doutor em comunicação pela PUC e no auge da propaganda no Brasil, ele trabalhou em grandes agências, foi consultor de grandes empresas, executivo da Claro, e ele foi o culpado da marca Claro, né? Culpado não, criador. Eu sei, tô brincando. Mas realmente o Dado tem uma característica de ser ele é muito criativo, ele tem ideias fantásticas, né? E é uma pessoa, vocês vão ver, né? Eu estou chovendo no molhado, literalmente chovendo. Ele foi evangelizador digital do Magazine Luiza, na sua grande virada digital em 2015. Tá? Então vocês vão ver que ele tem uma visão sistêmica, não sei se tu sabia, tu deve saber, e muito conectada, né, uma questão com a outra. Nos últimos anos, ele faz palestras sobre as pesquisas sobre comportamento das novas gerações e foi considerado pelo site BuzzFeed como palestrante imperdível na Campus Party, de onde também é embaixador. Então, o Dado é uma pessoa incrível, divertido, que tem um trabalho belíssimo e que vai falar sobre uma temática também tão importante que é a questão da comunicação. Nós vivemos um momento muito em que a comunicação é muito central em tudo e, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente acaba tendo muitas dificuldades justamente na comunicação. Então, muito obrigada, Dado, por estar aqui e oferecer, né, esse conhecimento e essa troca, interação com nossos alunos, nossos convidados, e que vocês aproveitem. Muito obrigada por estar aqui também, né, um dia chuvoso, mas acho que vai valer muito, muito a pena. Então, Dado, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, bom dia. Adriana, se eu soubesse que ia ter tanto elogio, eu diria para não fazer, porque eu prefiro surpreender a frustrar. Tá? Então, assim, quando vem aquele... Às vezes a gente vai num evento, tem aquele currículo, ainda bem que foi o currículo curto, que o cara fez não sei quantos livros, chega lá é uma porcaria na palestra. Então, assim, eu espero chegar ao nível dos elogios. Tá? Mas, assim, eu sou um professor e um palestrante do século XXI. Então, você aí que está me vendo aí pelo online, tá? E vocês aqui que estão presentes, vocês podem ficar com o celular assim, ó, não precisa ficar com o celular assim, fingindo que a pessoa do lado está prestando atenção. Nós estamos no século XXI, então você fica com o celular aqui, só que eu vou fazer muitos gestos. Eu faço, principalmente, eu desenvolvi linguagem para online, quando saí de palestra presencial para palestra online na época da pandemia, eu desenvolvi gestos, então eu vou fazer assim. Não, eu combinei, ela vai trocar os slides para mim aqui, tá? Eu combinei com ela que quando eu fizesse assim, ela trocava os slides, mas às vezes eu vou fazer assim. Então acho que nós vamos acabar com os troços assim, então eu digo assim, troca o slide, tá? Porque eu vou fazer gestos, vou me aproximar aqui do pessoal do online daqui, aqui eu vou me mexer bastante, então você não precisa ficar me olhando, tá? Não precisa. Mas quando eu fizer assim, dá uma olhada, aí eu faço o gesto e você volta para cá, tá? É só para ficar à vontade, pessoal. Pode trocar o slide, tá? É um prazer estar aqui. Eu sou amigo da casa e eu já conversamos. Eu digo assim: deixa eu dar uma aula lá no teu curso. Então eu vou dar uma aula the best of, tá? É comunicação, eu vou falar de um monte de coisa também, tá? Eu vou falar de mudança e de novas gerações e não dá para falar numa aula tudo que está no título, né? O título da palestra é daquelas pega-ratão, né? Você vai falar sobre tudo, então a aula vai ser de 5 horas. Não, eu vou tentar em 1h30, um pouco menos, falar bastante, e agora podemos trocar. Minhas aulas, e principalmente minhas palestras, que eu vivo de palestras, elas não são motivacionais, tá? Então, não vai ter abraça a pessoa do lado e diga você é um vencedor, não vai ter essa propaganda, tá? Não vai ter também vamos dar as mãos, gritar rápido, superar os problemas, que isso é muito... O pessoal está ganhando muito dinheiro fazendo isso, tá? Mas eu estudei
muito para não precisar fazer isso em palestra. Eu acho que ela pode ser interessante, mas ela não é motivacional, porque eu estudo o comportamento da geração Z, principalmente voltado a consumo, porque eu sou da área de marketing, publicidade, comunicação, mas assim, eu estudo o comportamento da geração Z desde que ela surgiu. Tá? E eu vou dizer algumas coisas que não são motivacionais, porque a gente está sendo pautado pela geração Z. E eu avisei isso há mais de 20 anos, tá? Eu tenho testemunhas aqui, tá, que já viram palestras minhas de 10, 15 anos atrás. Eu avisei que isso ia acontecer, não deram bola, tá? E agora me chamam de mãe de Ná. Tá? Então, assim, eu vou fazer algumas previsões nos próximos 10, 15 anos também. Vocês vão achar loucura, mas, sei lá, eu tenho crédito. Pode trocar. Eu falo sobre mudança e eu gosto muito de usar, agora, ó, presta atenção aqui, gosto muito de usar esta posição aqui para mostrar o jeito que era o século XX. Tá? O século XX ele era vertical, ele tinha uma estrutura, um jeitão, ele tinha uma agenda vertical. A autoridade, olha aqui, ó, na minha mão aqui, está captando aí bem. A autoridade estava lá em cima e a gente olhava para a autoridade de baixo para cima, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional. A autoridade normalmente ela estava imposta, ela vinha de cima para baixo, e no século XX era muito fácil ver quem era jovem e quem era velho, porque jovem, olha aqui, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. Até metade da década de 90, pela maneira como a pessoa se vestia, a gente sabia a idade dela. Aí veio a internet, que mudou tudo, e veio a estética grunge também. E é interessante que tem caras de mais de 50 anos hoje que continuam se vestindo de grunge, tá? Porque não querem desapegar, mas foi uma mudança que... Mas até a metade da década de 90, jovem era jovem e velho era velho. Então a gente se diferenciava por idade. E tem mais uma coisa, olha aqui para mim. A gente comia pela mão dos mais velhos, a gente aprendia tudo com os mais velhos, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. Então, tudo vinha de poucas fontes de informação e conhecimento, eram poucas fontes. Elas eram conhecidas por todos, e olha aqui, elas eram controláveis pelos mais velhos. E aí vem a internet. A internet, não sei se vocês veem esses filmes de ficção científica, assim, tipo Matrix ou Minority Report, esses filmes em que o cara faz assim, ó, Tibloft, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. A internet é um grande Tibloft na humanidade, por quê? Porque ela traz, olha só, presta atenção aqui, ela traz infinitas fontes de informação, infinitas novas fontes de informação e principalmente, não raramente, muito mais interessantes do que aquelas que tradicionalmente eram as únicas que tinham para a gente se informar sobre comportamento, sobre qualquer conhecimento, sobre qualquer atividade. Então, assim, a gente que vem de uma era, tá, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, isso aqui era século XX. A gente vem para uma outra era, tipo loftmente falando, assim, a gente vem para uma outra era em que um monte de novas fontes surgem, e o pior, surge também jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem. Não tem coisa mais triste do que jovem velho. Vocês convivem com jovem velho. Eu dou aula para jovem velho. Eu fico doente quando eu tenho 60 anos redondinhos, tá? Fiz em agosto do ano passado. Eu com 60 anos olho para um jovem assim, pós-graduação, de 30 anos, ele com a testa franzida assim, eu digo assim, meu Deus, esse cara já é velho, com 30 anos. Só que ele vai morrer com 110. E já é chato aos 30. Quem vai aguentar essa mala mais 80 anos? Vocês sabem o porquê que a gente aguentava os velhos no século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam. Eles morriam cedo. Pode rir, tá? Pode rir. Tá? Eles morriam cedo. Então, assim, a gente tinha um tio muito chato na família. E os jovens, esse tio... E eu me lembro que eu tive uma infância carioca, então eu era mais soltinho, assim. Meus primos gaúchos, muito raivoso, né? E eu disse, deixa o tio vai morrer. E o tio morria, entendeu? Então, assim, a gente não precisava aguentar aqueles velhos muito mais tempo. E os velhos tinham a vantagem de não precisar ter que encarar a mudança.
Diante de uma mudança muito cabeluda, os velhos faziam assim, ó, blá, 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 não quero saber. Então assim, mudança tecnológica, quando entrou o computador na vida das pessoas, eu sei de muitas repartições públicas que as pessoas que estavam prestes a se aposentar, prestes às vezes é 7 anos, tá? As pessoas simplesmente se negavam a aprender a mexer no computador, de contratar estagiário para fazer o trabalho do computador, porque a pessoa fazia assim, ó, blá, 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 blá. Questão de gênero, tá? Era uma coisa assim, alguém não era do gênero que a família imaginava, a menina não gosta de menino, escondiam do vô até o vô morrer, daí quando o vô morria a menina saía do armário. Então era uma barbada ser velho no século XX, porque não precisava encarar a mudança. E a internet começou a mudar esse mundo completamente. E aí também vieram os avanços da medicina, né? E a gente foi agora começando a durar mais. E aí essa coisa, faltou falar de velho jovem. Eu falei, né? A internet é jovem jovem, jovem velho, velho velho, velho jovem. Velho jovem não é aquele velho que quando tem assim, numa festa, os jovens num canto e os velhos no outro. Não é aquele velho que sai ali, em geral é homem, mulher não faz isso, tá? Em geral é aquele velho que sai ali do convívio dos velhos e vai no convívio dos jovens ali e diz assim, eu sou jovem, eu estampo, eu sou jovem experiente. Esse é um velho chato, tá? Não é esse. Velho jovem é o que não depende digitalmente de jovem, tá? É assim, eu não vou perguntar como é que faz isso pro meu filho, porque senão eu vou pagar pau, vou virar débil mental. Então assim, eu procuro fuçar até a morte o meu problema no celular. Às vezes eu desabilito o aplicativo, reabilito o aplicativo, eu tenho tudo anotado, né? Obviamente, uma senha e tal, mas assim, e eu fico louco assim, porque às vezes eu resolvo e eu não anotei como é que eu resolvi, mas não tem importância assim, mas eu não peço ajuda. E tem um caso que aconteceu comigo, deixa eu ver, meu filho vai fazer 18, faz 6 anos, tá? Eu tive um problema no celular, e aí eu não sabia como resolver, fucei, não consegui, fui para o Google, e nem na segunda página do Google tinha, porque tudo tem na segunda página do Google, as pessoas não vão na segunda página, às vezes a solução não está na primeira página, está na segunda página. Aí não tinha solução nem na segunda página, fui no YouTube, tinha um daqueles videozinhos, quando a gente abre o celular, tem vários videozinhos assim, tinha um que era quase o que eu queria, mas não resolvia, e aí eu cheguei para meus 2 filhos, um com 12 e outro com 14. Aí entreguei o celular para eles e disse assim, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo tal coisa, eu realmente não lembro o que era. Aí os 2 se olharam com aquela cara assim. E aí eles dedicaram, claro, o tempo que normalmente o tempo máximo que um jovem dedica para resolver isso, que é de 2 minutos e meio a 3, tá? E naqueles minutos ali, eles começaram a fuçar no celular e disseram, já fiz tal coisa. E um olhou para o outro, aí o que estava no computador foi para o Google, e eu disse assim, não tem nem na segunda página. E aí o outro foi para o celular, no YouTube, e eu disse assim, esse terceiro videozinho aí do YouTube é quase o que eu quero, mas ainda não tem a solução. E aí naqueles 2 minutos e meio, quase 3, eles fizeram o máximo, né? Porque para virar de fase de game, eles ficam 36 horas acordados, né? Mas assim, para resolver o meu problema é 2 minutos e meio, 3. Aí eles não conseguiram resolver, e eles me entregam o celular e dizem assim, eu estou ali, né? Eles, pai, não conseguimos. E aí, velho, eu me senti no século XXI, assim, eu me senti assim, fazendo assim, tipo loft, porque a gente fica novo se a gente não depende de gente nova, porque o digital foi uma grande sacanagem que aconteceu na nossa vida. Eu tenho 60, eu fui tocar em computadora pela primeira vez na minha vida com 32 anos. No Brasil teve uma coisa chamada reserva de mercado da informática, que foi uma sacanagem, porque assim, eu tinha amigos que moravam nos Estados Unidos, eles foram mexendo no computador desde os 17, 18 anos, e nós aqui olhando eles fazer isso, porque segurança nacional, não podia mexer em computador. Então eu toquei num computador com 32 anos a primeira vez. Tá? Então era como se fosse aprender um idioma novo, aos 32. Eu tive a sorte de estudar numa escola que ensinava inglês e francês de manhã, de criança, né? Amanhã da existência, mas assim, eu aprendi inglês e francês de criança. Eu podia ter aprendido mais uns 5 idiomas, porque criança aprende 6, 7 idiomas, né? Tranquilamente. Eu quero ver uma pessoa aprender francês depois dos 30 anos. Quero ver uma pessoa aprender alemão ou inglês depois dos 40 anos. Foi isso que aconteceu com a minha geração. E aí o que aconteceu? Os jovens da virada do milênio, que portanto são chamados de millennials, né? Os millennials naquela época, há 20 anos,
tiravam muito sarro da gente, porque a gente tinha 40 e poucos, né? Que a gente foi envelhecido muito rapidamente. E a gente demorou para envelhecer os mais velhos do que a gente. E a gente, nos 40, foi tratado de velho. E eu já estava começando a estudar a geração que estava nascendo, que era a geração Z, que é a geração que veio a bordo da internet. E aí eu comecei a dizer para os meus alunos de 17, 18, 19 anos na faculdade, eu disse assim, vocês agora estão nos envelhecendo, tá? Aos 40. Mas espera ver o que a geração Z vai fazer com vocês. Vocês vão ficar envelhecidos antes dos 35. Vocês não imaginam o prazer que eu tive. Eu me limpava os peitos quando, lá por outubro do ano passado, outubro de 2021, surgiu a polêmica do cringe. Tá? Que cringe é o que a geração Z diz dos millennials que ainda não tem 40 anos. Né? Que tudo que eles fazem é cringe. Cringe é vergonha alheia em inglês. Né? Então, eu diverti assim, muito no final do ano passado. Eu fiz um videozinho assim, sabe aquelas plaquinhas, eu já sabia, né? Eu fiz um videozinho, eu já sabia, e eu disse, quem foi meu aluno e lembra dessas aulas? Aí eu, professor, esse cara tudo quase 40 anos, que eu digo assim, eu avisei. Por quê? Porque a geração Z é feita de outro material, tá? E eu dizia lá, há 20 anos, eu vou te ajudar, cara, tá? Vou te ajudar, tá? Tu vai me agradecer, porque eles vão sair daqui te entendendo melhor. Tá? Todas as palestras acontecem, o pessoal que está em casa aí não está vendo. Tem uma geração Z com os pais aqui, tá? E os pais estão assim e ele está assim, claro. Que todas as palestras, quando eu vou explicando o que está acontecendo, no final vem o pai e a mãe me dão os parabéns, vem um espécime da geração Z com um sorriso, eu te ajudei, né? Porque assim, eles são feitos de outro material. A cegonha passou em outra galáxia lá, implantaram um chip subcutâneo, porque eles são regidos por outras entidades que não nós. E eu dizia há 20 anos para o pessoal da geração Y, que hoje está perto dos 40, eu disse assim, vocês são a última rapa de tacho, tá? A última leva de gente feita do mesmo material. Porque foi gente que foi criada sem internet. A internet mudou completamente, é um outro plano, outra dimensão, porque a gente olhava para a autoridade, para o conhecimento de baixo para cima. E de repente o conhecimento está ao meu lado aqui. E eu sou tão louco, eu já notaram que não tem linearidade a palestra. Eu sou tão louco que eu faço umas pesquisas, não sei se conhece aquele livro Free Economics, pega o comportamento do porco na Holanda, o comportamento do dentista na Indonésia e faz uma conexão e tem uma tendência. Eu faço esse tipo de coisa. Eu comecei a notar assim, que os jovens, os millennials, eles, por ter nos envelhecido com o digital tão rapidamente, eles não notaram que vinha uma geração muito mais digital depois deles. E eles não foram com sede ao conhecimento como a minha geração, X e Baby Boomer, foi antes, tá? E eu dizia lá para 2005, tinha uns alunos que eram millennials, eu dizia lá para 2005, eu digo, olha, vocês não são nem tão cultos não no sentido de erudito, mas não tem nem tanta cultura geral como a gente, não leem tantos livros como a gente teve que ler, então assim, vocês não sabem bem se o Juscelino veio antes do Getúlio, Guerra Fria é uma coisa meio friboi contra o JBS, vocês não sabem o que é Guerra Fria, né? Vocês não têm esse conhecimento que a gente tem, então não são, entre aspas, tão cultos quanto a média da geração, mas vocês também não são tão digitais como a geração Z, que está vindo 100% digital. Eu digo, cuidado, porque lá no futuro pode ser que eu vire presidente do conselho da empresa, o meu filho vire CEO aos 27 anos e vocês fiquem no máximo sendo o chefe do almoxarifado. Eles ficavam loucos quando eu dizia isso. Hoje eu não diria porque seria assédio moral na aula, tá? Mas naquela época eu fazia isso para provocar, porque eu digo, vocês não pensem que não vem aí uma geração que vai atropelar vocês. E agora eu já estou dizendo para os da geração Z, que essa geração que estão chamando de alfa, essa que já tem uma mutação genética, que o dedinho é um pouco mais comprido, vocês já notaram assim, porque já não sei assim. Acho que os filhos da geração alfa, os que vão nascer em 2050, essa é a previsão da mãe de Nag, eles já vão ter 1 centímetro a mais neste dedo, que eles fazem. Mas é isso aí, com certeza. Então assim, vocês estão entendendo o que é palestra, né? Comunicação vai entrar só nos últimos 10 minutos, tá? Eu vou dar um caldo cultural, porque assim, como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas que nasceram a bordo da internet, com múltiplas, infinitas fontes de informação?
educando elas do mesmo jeito que a gente foi educado, quer dizer assim, um contrassenso. Mas assim, a palestra sobre mudança, e aí voltando para cá, ó, se no século XX a gente se diferenciava por idade, no século XXI, com jovem, 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 velho, 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 jovem, a gente passou a se diferenciar por mentalidade. Então assim, é uma diferença. E aí tem mais uma coisa. Nos últimos 25, 30 anos a gente ouve, né? O futuro é dos jovens. Não é mais. O futuro não é mais dos jovens. O futuro é de quem resolveu entender o século XXI e viver nele. Porque já tem jovem de menos de 40 anos, porque eu com 60 posso dizer, uma pessoa com menos de 40 anos é jovem, tá? Uma pessoa da geração Z não acha uma pessoa de 40 jovem, mas eu aos 60 acho. Eu fico doente quando uma pessoa com menos de 40 anos diz, bom era no meu tempo. Está tudo errado nessa frase, né? Primeiro é o seguinte, não é do seu tempo que ela está falando, é do seu passado, né? Ela está querendo dizer que bom era no passado. Uma pessoa com menos de 40 anos dizer bom era no meu passado, ela tem no mínimo 60, 65 anos de vida. Vale o raciocínio, quem vai aguentar esta mala por mais 60. A minha palestra, eu sei, tá? Ela provoca várias separações, tá? Tanto de casais como de sociedades, tá? Eu tenho esse legado, tá? Porque se você está incomodado com a pessoa que está hoje, imagina ficar mais 70 anos com ela. Todo mundo vai morrer depois de 100 anos de idade. Agora pode trocar por... E aí eu comecei a dizer essa frase aqui há 20 anos, tá? Baseado no seguinte raciocínio. Quando eu era criança, no século XX, tá? O melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí eu me vejo no início do século XXI, adulto, com os filhos pequenos, e o melhor bife passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Tá? E aí eu comecei a dizer, poxa, o mundo mudou bem na minha vez. Porque quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Quando eu comecei a trabalhar, fazia estágio numa agência de publicidade que tinha 200 pessoas, 10 diretores, um dono, subiam por um elevador privativo, 2 diretores, eu nunca tinha visto o rosto, porque se encastelavam numa sala imensa, fechada, com uma secretária na frente rosnando. Às vezes o cara era legal, mas porque a secretária rosnava, a gente achava que o cara rosnava. E eu sempre fui muito curioso. E eu estava lá, ó, na base da pirâmide. E eu não imaginava o que fazia um diretor, um dono. Não imaginava. E eu sempre fui muito curioso, continuo curioso. Toda vez que tinha uma frestinha assim na porta da sala de um diretor, eu botava o olho para ver o que faz o diretor, porque eu estava distante, né? Era uma pirâmide, né? E eu botava o olho para ver o que fazia um diretor. Eu sempre via a seguinte cena: um velho assim, ó. E aí entrava a secretária com uma pilha de documentos e cheques para ela assinar. Eu digo assim, mas eu quero esse vidrão para mim. Então eu lá no início da carreira, eu jurei para mim, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. E eu ralando, me aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhando feito um cão, eu trabalho feito um condenado. E o mundo mudando. E eu me aperfeiçoando, me atualizando, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade do Brasil, no auge da publicidade, não é mentira, me deram como sala um cubículo envidraçado, deste tamanho aqui, sem cortinas. A secretária que eu tinha era apenas a eletrônica do ramal fixo. Todos os meus funcionários me olhando sem paredes. Eu não tinha capacidade para tirar nada do nariz. Aí eu disse assim, puxa, eu não comi o melhor bife. E bem quando chegou da minha vez de ser dono, de ser diretor e ter todo mundo me servindo, né, prestando serviço. Hoje, dona, dono, diretor e gerente trabalham mais que peão. Não é motivacional a palestra? Quer abraçar a pessoa do lado? As pessoas se abraçam. Porque assim... E aí quando eu falava isso aqui, ó,
Eu falava isso, aí eu escrevi um livro, que nome eu vou botar o livro? Botei o nome desse, mas o livro já me escrevi há 9 anos, o livro continua atual, porque assim, mais gente vai ficando mais velho, eu disse, pô, bem na minha vez. Só que quando eu dizia isso antes da pandemia, eu olhava assim, assim como tem aqui gente de todas as gerações, né? As pessoas com mais de 40 anos faziam assim, se identificavam comigo, e as pessoas mais jovens olhavam para elas e não tiravam sarro, mas achavam engraçado, porque já tinha ouvido em casa alguma coisa do tipo, um velho, o pai dizer, no meu tempo não era assim, meu pai me olhava e baixava a crista, sabe? Essas coisas de velho, né? Mas, normal. E aí eu disse, claro, esse pessoal mais novo nunca passou por um perrengue muito violento como hiperinflação, plano Collor, tablita dos juros, plano Bresser, plano Verão, eles não passaram por isso, tá? E aí veio a pandemia, e a pandemia, pá, virou o perrengue mundial. A pandemia é tão louca que a gente não sabe mais o que vai acontecer mês que vem. A gente não sabe o que vai acontecer semestre que vem. A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então, agora, com a pandemia, não é mais o mundo que mudou bem na minha vez, pode trocar. É o futuro que mudou bem na minha vez. Provavelmente é o nome do meu próximo livro. Tá? Tipo série do Netflix. Pode trocar. E é por isso tudo que eu falei até agora para vocês, que é a introdução da introdução. Nós somos adultos inéditos. Nós somos adultos inéditos. Porque nenhum adulto até hoje passou o que a gente está passando. Não é por causa da pandemia. Nenhum adulto passou o que a gente está passando. É porque nós temos a perspectiva e vamos, né, morrer depois de 100 anos de idade. Quando eu falo 100 anos de idade, todo mundo pensa, a avó está com 101, mas está sorradinha, velho, né? Tá, coitada, velho, tá de lado. Já. O avô chegou a 99, mas vai ver em que circunstância que o velho chegou a 99. Eu estou falando que nós vamos chegar a 100 anos inteiros, porque os próximos 15, 20 anos da medicina vão nos catapultar para 100 anos, assim, com naturalidade, com saúde. Então, assim, eu vou perguntar ao pessoal que está no online, perguntar ao pessoal da plateia, quem é que faz alguma coisa do tipo musculação, pilates, yoga, crossfit, tá? O pessoal aqui levantou a mão. Nesses lugares não tem, às vezes, pessoas com mais de 70 anos que estão impecáveis fisicamente falando, que dá vontade de ser essas pessoas, não com 70, dá vontade de ser hoje porque elas com 70 estão melhor que a gente, pois é. Quando eu falo que nós vamos chegar a 100 anos tranquilamente, é que nós vamos também chegar a 100 anos lá na frente, inteiros, como essas pessoas que se cuidam aos 70 anos na academia. Quem vai estar sorradinho lá no futuro são os heróis e heroínas, que nem a avó, por exemplo, de 101 anos, que vão estar com 125, 130 anos. Porque já tem na plateia aqui umas 2 ou 3 pessoas que vão chegar a 125 anos. Como tem os heróis que chegam a 100 anos hoje. Tá? Então, assim, isso é uma outra perspectiva de vida, por quê? Porque nós vamos lidar com muito mais mudanças, um volume de mudanças muito maior, porque a gente vai ser mais longevo, com complexidade absurda e principalmente velocidade de mudança. Tá? Então, assim, nós estamos diante de uma situação inédita, que é, quer ver? Eu também gosto de falar. Quando eu comecei a trabalhar, deixa eu segurar assim, 3 gerações trabalhavam juntas, tá? Quando eu comecei a trabalhar, final dos anos 70 e início dos anos 80. Os jovens, que eram o pessoal de 14, 15 anos, que podia trabalhar com 14, que ninguém morria, tá? Os jovens de 14, 15 anos até 30 anos eram os jovens da empresa. O pessoal de 30 a 50 anos eram os adultos, porque com 30 anos a pessoa já estava casada, tinha 3 filhos, aquelas coisas, tá? E tinha meia dúzia de velhos, em geral homens, tá? Com mais de 50 anos, que eram os caras que comandavam a empresa. Tinha 3 gerações na empresa, no máximo. Nós vamos chegar no final, não precisa nem chegar ao final da década. Lá para 2028, olha aqui, ó. Quem não está olhando, olha aqui agora. Nós vamos ter 7 gerações. 7 gerações trabalhando. 7 gerações trabalhando juntas, tá? Olha aqui meu dedo mindinho. Não necessariamente a pessoa mais velha desse grupo vai ser quem vai comandar, tá? Porque lá no passado, a antiguidade é posto, né? É uma pessoa mais velha, que tinha mais conhecimento, mais vivência, que comandar. Pode ser que
olha aqui meu dedão, a terceira pessoa mais moça do grupo, da equipe, agora é moda dizer squad, tá? A pessoa mais moça, a terceira pessoa mais moça, comande, porque tem um jogo de palavras aí. No século XX as pessoas mandavam, vinha de cima para baixo. No século XXI a gente no máximo comanda, a gente precisa dos outros para tocar algum projeto, alguma equipe, tá? Então assim, nós somos adultos inéditos, sim, porque nós vamos viver muito mais tempo e nós vamos ter que lidar com essa complexidade de se entender. Agora eu começo um pouquinho a palestra, tá? Sem comunicação, como é que 7 gerações vão se entender? Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Pode trocar. Que horas são, gente? Só para saber. 10 e 10? Tá. Então assim, eu gosto muito de usar essa imagem aqui de planeta satélite para mostrar assim, o que era consumir informação e relação de poder, tá? Em casa, os pais eram o planeta, tá? Os pais responsáveis. Dentro da sala de aula, os professores eram o planeta, porque os alunos gravitavam em torno do conhecimento, né? Eram satélites. E na empresa, os chefes eram o planeta. Eu tenho uma coisa que me incomoda, tá? É que o pessoal da área de gestão fala que chefe era no século XXI e líder era no século... chefe era no século XX e líder era no século XXI. Tive chefes maravilhosos no século XX e tem líderes de Araque no século XXI. Então não importa a denominação, tá? Vou falar chefe no melhor sentido da palavra. Os chefes eram os planetas e os funcionários gravitavam em torno, tá? Eram os satélites. E até na relação de compra e venda, antes da internet, vendedores eram planeta e compradores eram satélite, porque quem comprava não sabia nada a respeito do que estava comprando. Hoje uma pessoa pode saber mais a respeito do que quer comprar do que aquela que está sendo paga ali para vender, tá? Então assim, eu quando fui comprar minha primeira batedeira, tá? Que era o meu primeiro salário, eu fui dar uma batedeira de presente para minha avó, tá? E isso é verdade, eu cheguei na loja e disse assim, tinha uma vendedora, eu disse, moça, eu preciso comprar a batedeira. Ela me encaminhou para a prateleira das batedeiras e tinha uma batedeira Valita. E eu não esqueço dessa cena, ela disse assim, leva essa, moço, que essa tem muita saída. Olha que qualificação técnica, que argumento abalizado no conteúdo, no conhecimento. E sabe o que eu fiz? Eu comprei aquilo, porque eu era o satélite da relação. E essa foi a relação que a gente teve com o conhecimento. Se o vô contou essa história, porque é verdade, né? Se o professor falou, está falado. Até que em 2001, quando a gente tinha celular somente para mandar torpedo e falar, né? A gente só tinha celularzinho para isso. Eram uns Nokiazinhos pretos, fininhos, tem gente na plateia fazendo assim, aqui, tá? Você deve estar fazendo em casa, assim, que era tão complexo, tá? Que para digitar a letra Z, a gente apertava 4 vezes. As outras letras só 3, mas a letra Z tinha que apertar 4 vezes, tá? E eu dando aula de criação e publicidade em 2001, eu digo assim, tem uma campanha maravilhosa do Washington Oliveto, que é o meu primeiro sutiã, né, que é de 1986, tal. Passou uns 2 ou 3 minutos e um aluno, não para me contestar, para me ajudar, disse assim, professor, meu pai trabalhou nessa campanha, foi em 87. Naquele momento eu digo assim, eu deixo de ser o vestal do conhecimento da sala de aula e eu tenho que entender que eu vou ter cocriação de conteúdo. Isso eu descobri em 2001. Tá? Então assim, a gente foi deixando de ser planeta, quem era planeta foi deixando de ser planeta com a chegada da internet. Pode trocar. Que aqui está o furo da bala, é a fonte da informação. Mudou a fonte da informação. E eu comecei a falar uma coisa, principalmente para públicos mais maduros, quando eu falo para a empresa, assim, só tem diretores da empresa, sei lá, 10 anos o diretor de empresa era tudo velho, agora não, tem meninada na diretoria, mas assim, há uns 10, 15, comecei a falar isso há uns 15 anos, eu dizia assim, com a chegada da internet, o nosso conhecimento não serve mais para nada. E eu digo assim, meu Deus, as pessoas me olhavam assim, Adriana, não perde isso que eu estou falando. Isso é importante para ti. Eu comecei a dizer, eu adorei fazer isso, tá? A chefe. Com a chegada da internet, o nosso conhecimento passou a não valer mais para nada, vírgula, a não ser que a gente torne o nosso conhecimento interessante de ser consumido. Porque eu não preciso mais aprender com aquele velho chato.
que eu tinha que prestar atenção na casa. Vocês aqui, churrasco de família, o vô ia contar um caos. Eu disse, me deixa, fica, ouve o que o vô vai contar. E a gente tinha que ouvir aquele velho chato, porque ele era o vestal do conhecimento. Agora, com a internet, eu não preciso mais dos velhos. E tem gente velha que não está repassando o seu conhecimento porque não é interessante. Então ninguém mais presta atenção. E eu comecei a dizer uma coisa lá por 10, 12 anos atrás, mais ou menos. E as pessoas não gostavam. Mais, uns 15 anos. Não gostavam dessa coisa que a nossa experiência não serve mais para nada, o nosso conhecimento não serve mais para nada. Desde que seja interessante, porque tem mais fontes interessantes. Até que uma amiga minha, um pouco mais moça do que eu, cujo filho de 18 anos e a namorada de 17 ficaram grávidos, e aí a namorada, a Norinha, né, foi morar com a minha amiga, que foi ser a sogra, né, e aí, na primeira vez que a menina foi trocar, a menina mãe, né, foi trocar a fralda do bebê, a minha amiga, educadamente, bateu na porta para oferecer a sua ajuda e disse assim, quer ajuda para trocar a fralda? E aí a cena era a mãe, né, o bebê, fralda e um celular aqui paradinho, e a menina, mãe, olha para minha amiga, né, sogra e vó, e diz assim, não precisa, eu já aprendi aqui no YouTube. Tá? Por quê? Porque é um jeito mais interessante, uma fonte de informação mais interessante, desconhecida por parte da pessoa mais velha, que foi criada nessa aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e essa é a grande mudança. Então assim, sala de aula mudou, relação com os pais, com os filhos mudou, tá? E relação de trabalho mudou, e relação de compra e venda também mudou. Pode trocar. Então a gente sai desse século vertical e vai para o século horizontal. É uma mudança que eu gosto de falar, a palavra agenda, mudou a agenda. E o pessoal mais velho não entende que não é politicamente correto, não é modinha. Esta nova agenda que veio com a internet, com o século XXI e com a geração Z, é de sustentabilidade, diversidade, cooperação, colaboração, inclusão. E isso, quem foi criado assim, tem dificuldade de entender. Mas eu fico alertando o pessoal, eu faço muita campanha, muita palestra na Campus Party, e eu lido com a meninada, assim, 2.000 jovens, eu fico dizendo assim, pessoal, mais difícil para quem viveu no século XX é quem veio para o mundo ao século XXI entender como é que era o século XX. Porque a gente viveu um mundo sem internet, sem Google, sem celular, e a gente foi se adaptando a viver assim. Mas quem já veio com essa agenda acha incrível, inacreditável. Por exemplo, eu cansei de fazer pesquisa com gente de 7 anos, 12 anos, 15 anos, perguntar assim, vocês conseguem imaginar como é que a gente trabalhava sem a existência de computador? Eles olham para mim assim, com uma cara assim, eu me sinto com um cabelão aqui, com uma pele de mamute e uma clava, eu me sinto um neandertal, como é que vocês trabalhavam sem celular? E aí eu devolvo, inclusive, assim, você sabe que a gente marcava um encontro numa turma de 7 pessoas para o dia seguinte, na praça, às 14 horas, e iam todos. Aí eles ficam olhando, como é que consegue? Porque um grupo de WhatsApp, de gente de 14 a 19 anos, não consegue marcar um troço para amanhã, às 2 da tarde, todo mundo ir. Eles vão mudar 200 vezes, porque meu filho dizia, pai, sábado às 4 da tarde, tu vai me dar carona? Ela falou, tá, beleza. Aí na sexta eu disse, filho, que horas é mesmo a carona? Ah, não vai ter mais, os caras já desmarcaram. Aí às 3 da tarde, sabe, voltou o troço. Pô, por que vocês não se organizam? É que eles têm a possibilidade de se comunicar permanentemente. Então assim, mas quando eu conto essas coisas, era uma outra era. Só que é mais fácil quem viveu no século XX, viver no século XXI, do que quem veio ao mundo ao século XXI entender os preceitos, os conceitos, os preconceitos do século XX. Tá? Então assim, nós mais velhos temos a obrigação de se aproximar com linguagem da geração mais nova, porque eles não nos entendem. Tá? Então assim, mas quando eu era jovem eu tinha que me aguentar que eles iam dizer, sim, mas mudou, e mudou bem na minha vez. Tá? Pode trocar. Então a gente se diferenciava por idade na época, e agora a gente passa a se diferenciar por mentalidade. Tá? Por favor, fotografa, porque esse é um ótimo slide para Instagram. Tá?
E eu vou fazer cara de inteligente, tá? Tá. E o pessoal que está me vendo online, o pessoal é para postar, e bota meu nome. Eu faço cara de inteligente pro posto. Ok? Deu aí? Isso funciona em todas as palestras. Porque eu já sei os próximos slides. O adultos inéditos também é legal. Vocês querem fotografar adultos inéditos? Volta lá nos adultos inéditos. Volta lá. Tu é assistente. Não, é volta. Tá dando spoiler. Volta. Tá. Deu? Tá, agora vamos lá no nosso tempo. Isso é tudo técnica de palestra. Isso, pessoal que está em casa, é para acordar a plateia. Tá? Isso é normal. Vamos lá? Então, esse aqui é o nosso tempo. Então, esse é o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é agora. Eu adoraria ter 20 anos agora, mas já que eu não posso ter 20 anos agora, eu vou procurar ter os melhores 60 anos possíveis. Eu, quando eu fiz 60 em agosto, eu decidi que eu vou viver mais meio século. Decidi. Eu vou viver até 110. Então, em meio século, eu vou ser exposto a mais um monte de coisa. E agora a gente troca o slide. E essa nova realidade, tá? Pode ser, antes de trocar, eu fiz uns degraus assim com tamanhos diferentes. Por quê? Porque a cada, sei lá, ciclo, 7 ou 10 anos, vai dobrando a complexidade, triplicando a complexidade. E nós estamos aqui agora, tá? Nesse ponto. Pode trocar. Está aumentando a mudança, está aumentando a velocidade da mudança, e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Algumas pessoas nesses slides lembram da aula de física, movimento retilíneo uniforme, e movimento retilíneo uniformemente variado. Eu matei aquela aula. É que o movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante porque a aceleração era nula. O uniformemente variado, a velocidade era variável, mas a aceleração era constante. Tá? Nós estamos aqui diante do maior... Vocês já brincaram de pular assim, brincar com criança, subir a escada de 1 em 1 degrau, de 2 em 2, de 3 em 3, chega uma hora que a gente não consegue. Tá? Nós estamos diante do maior degrauzão de mudança dos últimos 130, 140 anos, desde a entrada da eletricidade na vida das pessoas. Não tem a dimensão de um degrauzão tão violento. Por que eu falo isso? Eletricidade, porque assim, a gente estudou revolução. Eu estou evitando vir aqui, eu estou paradinho aqui porque eu sei que vai dar problema. Porque eu sou de circular. Mas eu vou começar a circular assim. Porque eu estou aqui, ó, paradinho porque eu sei que dá microfone. O nosso estudo de revolução industrial é assim. Começou... que chique. Nosso estudo de revolução industrial é assim. Começou com o vapor em 1760, mas o grande salto da humanidade foi com a eletricidade. A gente não consegue imaginar, mas imagina ter luz dentro de casa, ter luz na rua, ter luz nas empresas, fábricas. Essa foi a grande revolução. Tá? Os historiadores do futuro, eles vão nos estudar assim. O equivalente ao vapor para os adultos da virada do milênio, os adultos da virada do milênio somos nós, que se ferraram. Tá? Eles vão lá, daqui 2200, 2300, eles vão olhar para nós e vão dizer assim, o equivalente ao vapor, no início de mudança, como foi o início da Revolução Industrial, para aqueles adultos da virada do milênio que somos nós, o início foi a internet. Mas o equivalente à eletricidade, ou seja, o grande salto, que não foi com o vapor, o grande salto foi com a eletricidade, o grande salto daqueles adultos da virada do milênio foi a década de 20 do século XXI. É esta década que vai definir os nossos próximos 70, no mínimo. Assim como o final da Segunda Guerra definiu os 70 anos seguintes, até agora, até há pouco, né, que agora mudou, tá? Agora está mudando, com essa década nós vamos definir o nosso padrão de existência para os próximos 50, 70 anos, talvez. Tá? É porque vai ser avanço da medicina, que vai nos catapultar para outra, inteligência artificial, que vai nos jogar numa outra dimensão, metaverso, realidade aumentada, realidade mista, ou seja, isso que a gente diz, essa coisa do futuro, isso, nós já estamos imersos nisso tudo e a gente não imagina como vai terminar a década. A gente não sonha como vai terminar essa década.
Essa é a década da virada. Então, assim, nós estamos aqui, ó, olhando para uma hora da erosão de mudança. E a gente está aparelhado para lidar com mudança. Os que mais se esforçam estão aparelhados para lidar com a velocidade das mudanças, blá blá blá. A gente não veio com capacidade para lidar com a aceleração frenética da velocidade da mudança. Tá? Para mim, esse é o grande problema da década. E aí, eu vou me arvorar a entrar na seara de vocês aqui. Tá? É aqui que vai dar a maior parte de vou fugir para as montanhas, né? Não quero mais ir para o ônibus que eu quero descer. Né? Por quê? Porque esse degrauzão está muito alto. Além de mais veloz, essa nova realidade que eu falei de velocidade, ela é mais exigente. Ou vocês estão sendo mais ou menos exigidos ultimamente? Muito mais. E ela é, portanto, muito mais complexa. Aqui, em pleno século XXI, a gente não vai poder fazer blá, 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 em relação à mudança. Aqui a gente vai ter que encarar as mudanças. Por isso que nós somos adultos cinéticos. E nós vamos ter que lidar com comunicação. Vamos ter que aprender a se comunicar. Tá? Eu não sei se eu falo um exemplo que é meio forte, mas eu acho que eu falo. Posso falar? Não sei se vocês aí façam um sinal aí, pessoal que está assistindo. Vocês conseguem imaginar? Eu tenho que ver até onde é que vem aqui o microfone. Até aqui. Tá. Vocês conseguem imaginar um senhorzinho com a minha idade, 60 anos, em 1967, lá no início do movimento hippie, tá? Em Londres, um dos berços do movimento hippie, que foi a Califórnia, foi Londres, tá? Consegue imaginar um senhorzinho com 60 anos, que com uma expectativa média de vida devia ser 58 anos, ele tecnicamente já deveria estar morto com 60 anos, mas ele era um velhinho de 60 anos em 1967, de terno e gravata e chapéu coco, aquele chapéuzinho preto, indo para um culto presbiteriano, anglicano, domingo, 6 da manhã, tá? Um velhinho em Londres, em 1967, às 6 da manhã indo para o seu culto. E em plena King's Road, que é o berço do movimento hippie na Inglaterra, no sentido contrário, uma criatura tresloucada, transviada, alcoolizada e ou drogada, com a bata indiana, com os cabelos desgrenhados, em 1967, tresnoitada, virada da balada, indo na direção contrária ao velhinho e berrando. Agora presta atenção, tá? Pro gesto aqui. Não me satisfaço, em 1967, aquela criatura, dizendo assim, não me satisfaço nem com meninos nem com meninas, I can get no satisfaction. O que aquele velhinho de 60 anos, em 1967, pensou daquela criatura estrambólica, que hoje é um cavaleiro da rainha, Sir Mick Jagger? A mesma coisa que a maioria dos homens no Brasil, da minha geração, com 60 anos, pensa de Pablo Vittar. Não estou comparando Pablo Vittar com os Rolling Stones. Eu estou comparando a reação do velhinho. Só que aquele velhinho, diante daquela situação ali na King's Road, 6 da manhã em Londres, em 1967, podia fazer assim, ó, blá, 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 blá. E nós aqui temos que encarar as mudanças. Não estou dizendo que é um horror, ou que é fácil. Eu só estou querendo dizer que mudou. Porque um velho hoje não está mais lá onde estava. E que o mundo tem que girar em torno dele. E ele vai ter que se adaptar. E o pior, por mais que ele se esforce, ele vai durar mais décadas do que ele imaginava. Então, assim, é mais complexo. Pode trocar. Aí, em 2005, eu comecei a entrar em crise, porque eu disse, eu preciso me reinventar. Essa coisa do digital estava me incomodando demais, assim, porque eu tinha, assim, rudimentos digitais. Eu tinha uma vidazinha digital. E aí eu criei um termo, em 2008, que é a digiriatria. Tá? De digital, geriatria de velhos. Então, lá em 2008, eu dizia, tem um TED meu lá, tá? Bota no YouTube lá, TED, de geriatria da Chinaré. É 2008 ou 2009 o TED, tá? E eu dizia, lá no futuro, em 2020, é no futuro, porque em 2020 era muito futuro. Eu dizia assim, lá no futuro seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, velhos digitais. E não deu outra, né? Chegou em 2020, a pandemia nos obrigou a ser digital, né?
A gente passou a usar todas as plataformas, Zoom, etc., e-commerce e internet bank, etc. Foi, inclusive, nas palestras mais técnicas, tá, para gestão, eu digo, a transformação digital antes da pandemia, ela estava meio que de lado entre pessoas físicas e jurídicas, de qualquer parte, tá? Grandes, pequenas, médias empresas, pessoas, não importa a idade. A transformação digital estava meio de lado na sociedade. E aí veio a pandemia e pá, mudou completamente a realidade. Então eu passei a chamar a transformação digital de transformação Covid digital. Se não fosse a Covid, a gente não tinha se transformado, tá? Só para mostrar que eu tenho umas previsões que estão dando certo, tá? Então, troca aí. E o que é mudar? Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo, para ver se a gente consegue aceitar. Não precisa gostar, mas não pode mais fazer blá, 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 blá. Por quê? Porque isso impacta a forma como a gente vai se comunicar. Então, assim, nós estamos diante de um choque de gerações, um choque de diferentes visões de mundo, um choque de agendas, que a gente vai ter que se entender, e através de linguagem. E os velhos no passado dizem assim, eles que se adaptem, eles que ouçam a minha linguagem e entendam o meu português. Não, agora um vai ter que entender o português do outro. Só que aí eu pergunto, quem é que tem mais experiência, maturidade, anos de vida para adequar a linguagem? Quem já viveu mais. Então nós estamos diante da primeira geração que vai ter que adequar a sua linguagem para se aproximar de uma geração. Sabe quando é que mudou isso? Bem na minha vez. Vai trocar. E aí a gente teve toda uma noção de século XX, inclusive na comunicação, que a gente ia evoluindo na forma de ser, pensar e agir. E até de trabalhar, de entregar resultado. O século XXI não é evolução, o século XXI é revolução. É um tibloft atrás do outro. Então, assim, quando a gente está se acostumando com uma tecnologia, tem uma nova. Quando a gente está se acostumando com um procedimento, tem um novo. Quando a gente está se acostumando com uma gíria, vem outra. Quer ver coisa mais triste? É a pessoa chamar turma de meninada, assim, de oi, galerinha. Coisa mais velha. Tá? E aí, galerinha, uhul, as pessoas acham que você é jovem. São pessoas de 40 anos que diz galerinha. Tá? Não dá nem para dizer o termo que as pessoas da galerinha hoje se chamam. Tá? Porque não seria cortado, seria censurado, pode trocar. Então, essa nova realidade, eu vou voltar agora para épocas para entrar em comunicação, tá? Que horas são? 10h30. 10h30, tá perfeito, porque eu vou falar de comunicação nos últimos 15 minutos, tá perfeito? Tá. Pode trocar. Teve um período que foi chamado período hippie, tá? Que era anos 60 e metade dos anos 70. O filme ótimo para entender esse período é o filme Hair, tá? Hair de Milos Forman, o filme de 1980, mas assim, o filme Hair é ótimo para entender isso aqui. O que era isso aqui? A gente tinha que ler, a gente tinha que ter bom papo, a gente tinha que conversar, a gente tinha que, né? Não tinha apelo ao consumo. Eu tinha uma calça jeans só, que ela ia sozinha para a aula quando eu estava gripado, assim, algo eu não tirava. A gente tinha um tênis só, que a gente só trocava quando rasgava aqui e quando a mãe não notava, porque quando rasgava a gente botava uma fita isolante, né? Porque era legal essa coisa assim, não tinha apelo ao consumo. E é interessante que no meio da década de 70, os Estados Unidos perdem a guerra do Vietnã, e aí isso mexe com a autoestima dos americanos, tal. Tem um filme que mostra a troca de época, tá? Não troca aí, tá? É um filme que mostra a troca de época, e eu sinto em dizer isso, mas assim, até a droga trocou, porque a droga dos hippies foi basicamente maconha, né? O LSD um pouquinho, mas só para rico, mas assim. E aí tem um filme que mostra a troca de época, tá? Que é o filme Embalos de Sábado à Noite, que mostra o início das discotecas. É um filme de 76, 77, mas já falando de coisas que começaram em 75, ou seja, bem no final da Guerra do Vietnã, autoestima baixa americana, que saiu de maconha para cocaína nas discotecas. E aí a gente entra na época, pode trocar, chamada época de ter, que é a época dos yuppies. Hippie quer dizer uma coisa legal, tá? Hip é legal, hippie é o cara que é legal, tá? Descolado seria hoje, tá? E a época yuppie, ela vai da metade da década de 70 até o final da década de 80 com a queda do Muro de Berlim. O melhor filme para entender é a época yuppie. Yuppie é Y-U-P, né? E
sufixo para ficar diminutivo é Young Urban Professional, tá? São jovens profissionais urbanos. O filme, para entender isso aqui, é Wall Street 1, tá? Com o Michael Douglas, tá? Que ele faz o papel de um cara investidor na bolsa e tal. E essa época que tem o culto ao consumo. Então, vocês veem, a autoestima baixa americana, que é, né, líder do mundo ocidental, agora passa a ter autoestima com Rolex, com essa é a época das marcas. Foi nessa época que eu entrei na publicidade. Então, eu falo com propriedade isso aqui, porque a gente estudava esse fenômeno, né? Então, assim, e aí mudou a forma como as pessoas se comunicaram, tá? Mudou completamente a forma de ser, de pensar e agir. E isso vai até final da década de 80, quando os Estados Unidos, a bordo do Reaganomics, que o Reagan fez isso, né? Foi solapando a União Soviética, até que culmina com o queda do Muro de Berlim em 89. Então essa época IUP, essa época tem uns 15 anos, essa época mais uns 15 anos. E aí a gente até tem um livro em 89 ou 90 do Francis Fukuyama, que é o fim da história. Ele escreveu o seguinte: bom, agora que não tem mais o Muro de Berlim, não tem mais nada a acontecer, é o fim da história. Agora nós vamos entrar numa Pax, né, americana, e foi os anos Clinton, os anos 90, tá? Só que os anos 90 foram muito estranhos, porque deu uma ressaca, não tem mais Guerra Fria, tá? Então o mundo ficou assim meio estranho. E essa definição aqui, ser e ter, sempre se usou nessa época, lá nos anos 80. Saímos de uma época de ser para uma época de ter. E eu estava no auge da publicidade, trabalhando na agência mais badalada, assim, como jogar no Real Madrid, tá? Que era a DM9. E eu tinha um colega que numa reunião em 93 ou 94, ficou falando, só na nossa época, que é os anos 90, nossa época é muito estranha. Depois a gente foi citar os anos 90, falar dos anos 90 como a época pós-moderna, até pós alguma coisa, não tem um nome. Aqui tem a época hippie, aquela época yuppie, e os anos 90 é uma época sem definição, é pós alguma coisa, é época muito estranha. O melhor filme para definir os anos 90 é Pulp Fiction, tá? Pulp Fiction é um filme que, inclusive, inverte a linearidade da narrativa, porque é bem a cara dos anos 90, uma coisa na frente da outra, assim, os anos 90 são muito doidos, tá? Não é se estranhar que o crack surgiu nos anos 90, tá? Porque é completamente pirata. Isso aqui tinha umas noções, assim, mas assim, a música também dos anos 90 começa a mudar muito, tá? E aí o que acontece? Numa reunião, esse meu amigo, né, um dos maiores publicitários do mundo, Marcelo Serpa, ele se referindo à época, ele tenta definir a época que nós estávamos vivendo, ele diz assim: olha, nós não estamos mais numa época nem de ser nem de ter, nós estamos numa época em que basta parecer. Foi nessa época, inclusive, que muito cara alugou leasing, fazia leasing de carrão para aparecer com um carrão na praia, fechar negócio, tá? Então parecia rico, né? Aqui o cara tinha o BMW, aqui não precisava, aqui a gente andava de bicicleta e paz e amor, tá? Mas aqui a gente passou a ter que ter o BMW. E até que uma vez a pessoa, estou usando o BMW como ícone de explicação para as épocas, tá? E aí a gente não precisou mais ter, né? A gente bastou parecer que tinha, tá? Então assim, não é à toa que é nessa época que o Brasil estoura com o Plano Real e começa a melhorar de vida, que o brasileiro é o que mais faz coisas para somente parecer, tá? E aí a gente entra com a internet, com as redes sociais, e eu estou dando aula na SPM e eu não usava assim o quadro, o slide para explicar, e eu tive insights no meio de uma aula, assim, cara, nós não estamos mais nem numa época de ser, nem numa época de ter, nem numa época de parecer, porque assim, com o celular de câmera, o celular com câmera acho que é de 2004, 2005, né? Essa aula foi em 2006, eu acho que eu dei. Eu disse assim, hoje a gente não precisa mais nem alugar um BMW, basta a gente parar na frente do BMW e tirar uma selfie. Então a gente entrou por uma época que basta aparecer, tá? E isso mudou a forma como as pessoas se relacionam, porque agora eu até aqui, até essa época, eu dava aula de marketing e comunicação dizendo assim: nunca me venham com esse papo de que falem mal, mas falem de mim, tá? Isso é um horror para a reputação da pessoa, para a reputação da marca. Hoje, as pessoas adoram um escândalo. Qualquer coisa que elas fizerem para aparecer, elas aumentam seguidores. Você vai ver este vídeo em outros momentos, mas na semana em que estamos fazendo esta aula, este vídeo, tem um médico que assediou uma paciente que estava sedada, uma coisa horrorosa, foi uma cena de estupro, tá? E ele
tinha, sei lá, 1000 seguidores, e porque ele entrou em evidência pelo crime que cometeu, ele agora tem 17 mil seguidores. Tá? Então, assim, é uma época muito estranha. Tá? E a gente meio que... Pode trocar. A gente, ao longo do dia, nós seres, alguns do século XX, né, a maioria que está aqui, acredito que está me assistindo, mas já alguns do século XXI, nós somos seres no século XXI, né? Pode ser do século XXI, nós somos no... A gente transita nessas épocas aqui. E isso, o resultado da nossa comunicação é um pouco de cada, assim. Então, assim, não posso dizer que sou os velhos que falam com um jeito de hippie, ou que os de 50 falam com um jeito de hippie, os de 35 falam com um jeito de sei lá o quê, e esses aqui não falam, ou falam sem vírgula, ou falam todas, e as pessoas que se incomodam com o todas, eu digo assim, calma, isso é só uma questão de tempo. Quando a geração Z assumir os postos de comando, vai mudar a língua, é óbvio. Então se vá se acostumando com isso. Gente que nem ojeriza essa mudança de linguagem, só questão de tempo. Aí as pessoas ficam mais horrorizadas, digo assim, imagina se o Essa de Queiroz, tá? Pega o DeLorean lá do De Volta para o Futuro e cai aqui no meio da sala. Ele ficaria escandalizado com o que a gente fez com a língua dele. Entendeu? Então assim, são épocas, tá? Vamos andando. E aí agora, tira essa foto, que é a foto mais legal. Tá? Tem lá o meu Instagram, tu já posta no Instagram e já me cita. Tá? Funciona isso, pessoal? Funciona. O mais legal é que o pessoal que está em casa, o pessoal todo aqui tirou. Entendeu? Se for postar fizer um post inteligente, bota isso, porque isso é produção de conteúdo. Tá? Isso é segundo eu. Tá? Então é produção de conteúdo. Tá? Pode trocar. Mas eu sou um otimista. E eu acho que eu vejo sinais, tá? De uma revalorização, esse povo todo que veio nessa nova era, uma revalorização do ser. Tá? Eu falava isso há 15 anos, 15, 20 anos, eu dizia, essa nova geração Z não vai ser apegada a marcas como a geração Y, o Nike, a Apple, não deu outra. Eles compartilham o consumo, pela sustentabilidade eles não vão comprar coisas de empresas que estão... Então assim, tem bons sinais aqui. Eu sou um otimista, tá? Eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai continuar fazendo, muita coisa vai aparecer, a gente vai dar uma ostentada de status. Eu acho que eu não escrevi esse artigo, devia ter escrito, mas assim, pós-pandemia, vem aí um período yuppie, tá? De ostentação. Tá? O pessoal que viaja não para de postar foto, em vez de postar 2 fotos de Paris, posta 15 por dia. Tá? Então, assim, é um período assim, agora posta, assim, tem que ter um pouco de yuppie. Então, assim, a gente está transitando todas essas áreas. Mas eu acho que o mundo está indo para cá. E eu acho que a década de 20 vai puxar para cá. E eu acho que essa guerra da Ucrânia é o último suspiro de uma era. Tá? Chega a ser demodê essa guerra. Tá? Mas assim, é o último suspiro do século XX. Tá? Pode trocar. Pode trocar. E agora, vem a palestra. E vem a aula. O que é comunicação? Vocês já estudaram o princípio de Lazarus-Feld, o princípio básico de comunicação, o emissor, mensagem, receptor? Então, bota aí. Comunicação baseia-se, não é para vocês prestarem atenção, a palavra atenção é porque comunicação é o quê? É atenção. Quando eu faço assim, você está assim, você está assim. Né? Quando eu digo assim, Adriana, não é truque de professor. Ah, eu te usei, desculpe, mas assim, não faz isso aqui, esse truque de professor. Ou, o que eu estava falando mesmo? Esse truque. Eu sei o que eu estou falando. É que eu estou querendo atrair a atenção. E na época que nós estamos com isso aqui na mão, com o celular na mão, é cada vez mais difícil atrair a atenção. Então assim, algumas dicas, algumas técnicas, coisas que a gente falava antes do celular, a gente passou a ter que mudar o discurso, o ensino, o conhecimento, porque o celular mudou a nossa capacidade de prestar um mínimo de atenção. Tá? E em venda de qualquer conteúdo, venda de qualquer produto e serviço e venda de qualquer ideia, porque aqui eu estou vendendo ideias, vocês estão comprando, entre aspas, ou não o que eu estou falando. Está voltado à atenção. E isso sempre foi o cerne da comunicação. Ou as pessoas prestam atenção ou não prestam atenção.
Vocês já notaram, vocês já se depararam com posts que a pessoa diz assim: estou fazendo bolo de laranja, tá? Aí tem a foto do bolo de laranja. Vou vender a partir desta quarta, às 14 horas. A primeira pergunta é: de que é o bolo? A segunda é: quando é o dia? E a partir qual é o horário mesmo? Está escrito ali. Tá? A gente não consegue prestar atenção. Muito cuidado em repostar textos que vocês não leram até o fim. Tem textos que começam bem e terminam homofóbicos, terminam racistas, terminam misóginos, terminam explodindo o mundo, e você achou legal o primeiro parágrafo porque foi feito para chamar a sua atenção e você compartilhou, e aí a sua reputação se vai, tá? Pode trocar. O que é comunicação? Tem um emissor, tem uma mensagem e tem um receptor. If I start to speak in English, few of you will probably understand. Mais si je commence à parler en français, peut-être personne ne va comprendre. Tá? O que eu fiz? Além de dar uma esnobada que eu falo inglês e francês, eu disse que se eu começar a falar inglês, algumas pessoas vão entender. Mas se eu começar a falar em francês, provavelmente ninguém vai entender. Tá? Por que eu disse isso? Porque médicos falam para médicos. Então eles dão entrevistas na rádio. O presente, né? Mas não é agora, já tem tempo. O pessoal que está em casa, ela está se movimentando para o presente do palestrante. Mas quanto tempo eu tenho ainda? Tenho até às 11, que horas são? 20 minutos. Ah, tem tempo. Tá. Viu? Isso é feito para o pessoal daqui prestar atenção. Onde é que eu estava? Agora eu me perdi. Falando francês, falando francês, tá. Merci beaucoup. Tá, mas assim, eu falo melhor francês que inglês em termos de entonação. Tá? Mas assim, se o médico, me lembrei, se o médico começa a falar numa entrevista de rádio e diz assim: isso foi um caso patológico, fruto de um problema hematológico e causou um problema nefrológico. E é lógico que eu vou trocar de estação, porque ele não está falando para mim. Os advogados também falam numa linguagem, aliás, eu adoro sacanear advogado. Ela diz assim: vocês inventaram um linguajar para justificar uma profissão. Porque se pudesse fazer um contrato vendendo fulano vende o apartamento tal para o Beltrano, pronto. Mas assim, aos 9 dias do ano de novo, a gente não entende, você contrata um advogado, o outro contrata um advogado, tá? Mas assim, os advogados falam uma língua que não existe, né? Que ninguém entende, tá? Eu falo isso para provocar mesmo, tá? Mas assim, por que não adequar a mensagem ao receptor? Porque a comunicação só acontece quando há recepção. Quando há mera emissão, não é comunicação, é emissão. Quer ver um maldito vício dos millennials? A gente tem um problema com o cliente e a gente pede para um millennial resolver, e quando a gente cobra, ele diz assim: e aí, falou com o cliente? Já mandei o e-mail. Já mandei o e-mail é uma mera emissão. Quem garante que chegou, que a pessoa recebeu, que entendeu o que veio, que recebeu? Quando a gente dita o CPF pelo telefone para alguém, tá? Quando a gente dita por áudio, não escreve. Quando a gente dita, a gente tem que perguntar: dita aí para mim de volta. Porque tem que ver como é que a pessoa recebeu. Porque sempre quando a gente dita um número grande, dá no meio do celular. Ou alguém fala uma coisa, grita. E aí, não peguei o número. Então, comunicação definitivamente não é emissão. Comunicação é só quando há recepção. Pode trocar. Então, recepção é a base da comunicação. Se não recebeu, não adianta assim: a gente mandou e-mail para todo mundo. A gente mandou... Não, isso não é. Isso é emissão. Eu estou jogando para o mundo. É a mesma coisa que eu, lá, minha casa, 2 andares, eu lá no andar de baixo, na mesa do jantar, os meus 2 filhos lá em cima. Fulano, vem jantar! Fulano, vem jantar! O que é isso? Emissão. Até o dia que eu mandei um GIF estranho num grupo de WhatsApp que eu tenho com os 2 caras. Mas muito escroto, tá? E aí os 2 desceram rindo, porque eram todos dizendo: porra, vem jantar. Entendeu? Mas aí houve recepção. Então assim, não adianta eu ficar bradando, porque vai ser mera emissão. Eu tenho que adequar a linguagem. Volta no slide, volta. Eu tenho que adequar a mensagem do meu receptor
para que haja recepção. Então ela tem que ir adequada, com a linguagem certa. Então, pode trocar um. Então, o que teve ali? Eu emitindo e o pessoal recebendo, só com adequação de linguagem. Se eu não adequar a linguagem, não vai ter comunicação. Nós estamos vivendo um período bem estranho agora, que é pessoas mais velhas recebendo textos de venda escritos por pessoas mais moças, que a existência da vírgula não há mais. Tá? Então, assim, é terrível os textos sem vírgula. Tá? E aí o cara não sabe por que a gente não compra dele. Eu digo que não compra porque tu não bota vírgula. Então, porque eu garro nojo, porque eu gosto de vírgula. Tá? Então, assim, se você vai vender para uma pessoa mais velha, revisa o texto. Se você vai escrever para uma pessoa mais antiga, revisa o texto, porque você perde reputação, porque você não está adequando a linguagem. Agora, se eu vou vender para gente nova, por exemplo, alistamento militar, como é que era? A pessoa tem 17 anos. Como é que era o comercial de TV? Jovem, ao completar 18 anos, dirige-se a um... Como é que é agora alistamento? Não é pela TV, é pela internet, é pelo YouTube, é por redes sociais. E é com cenas de game, porque uma pessoa de 17 anos só vai prestar atenção uma coisa relacionada a game para alistamento. Estão adequando a linguagem para o receptor. Agora eu vou falar uma coisa mais complexa. Percepção. Isso aqui é o fundo da minha cabeça, tá? Não sei se dá para anotar aqui. Dá para anotar aqui. Isso é o fundo da minha cabeça. Alguém pode tirar essa foto aí? Enquadrada retinho, tá, Bruno? Tá. Que eu vou usar nas outras palestras, tive esse insight agora. Adorei. Ao vivo? Eu estou segurando aqui. Ah, peraí. Deu? Foi. Obrigado. Vocês já se depararam com a seguinte situação? Vocês são apresentados com uma pessoa que todo mundo falou bem dela, tá? E vocês, na hora que foram apresentados, assim, não bateu o santo. Tá? E aí perguntam pra gente assim, e aí, gostou do fulano? Pô, mas fulano é legal. Eu sei lá, acho que eu não estava bem naquele dia. Mas o cara é maravilhoso. Eu não fui com a cara. E aí alguém diz assim, mas você tá de birra, o cara é muito legal, tal. Primeira camada de convencimento. Aí o outro amigo diz assim, e aí, gostou do fulano? Não, mas é muito legal, outra camada de convencimento. Tá? E aí, e fulano diz, não sei, não. E mais uma camada de convencimento. Todo mundo dizendo que o cara é legal. Chega aqui, eu digo assim, quer saber? Esse cara é legal, porque se todo mundo fala bem, eu acho que eu que estava ruim naquele dia. Tá? Aí até aqui assim, ó, eu encontro o cara num casamento, 2 da manhã, já estão os dois mais para lá do que para cá, e eu te digo, cara, te considero, né? Eu não fui com a tua cara a primeira vez, mas, pô, teu cara é muito legal, tá? Ou seja, a gente não muda a percepção assim. A gente muda a percepção por camadas. Quer ver? Hyundai. Em 2000, Hyundai era um horror, era uma marca de carro coreano. Olha o que aconteceu ao longo de 20 anos com os carros coreanos. Hoje o cara tem um Hyundai. A gente olha assim hoje para o carro chinês. Daqui 20 anos a gente vai dizer assim, pô, o cara tem um Tigo, não esse carro do Camboja. Tá? É assim. Tá? Os chineses, para vocês saberem, os chineses estão contratando designers italianos porque o Made in China, em 2030, 2035, eles querem dizer assim, pô, é design chinês. Eu não duvido nada que eles vão conseguir. 15 anos investindo isso tudo. E assim é reputação de pessoas, marcas, empresas, escolas, tá? A gente está, só que basta uma coisinha, se esse cara, que todo mundo falou bem, eu não fui com a cara desde a primeira vez, fizer alguma sacanagem, vai dizer assim, eu sabia, desde o primeiro momento, assim, a primeira vez é muito importante. Você nunca tem uma segunda chance para se apresentar bem pela primeira vez. Eu adoro essa frase, tá? Por quê? Porque percepção é uma coisa que a gente bate o olho em qualquer coisa, texto, música, cena, pessoas, qualquer coisa, a gente bate o olho, a gente tem a primeira percepção é muito forte. E a gente precisa usar de comunicação para mudar a percepção das pessoas em relação a algo, ou para, em estado puro, zero, criar uma percepção. Tá? Não quero entrar em campanha política, mas o genial Duda Mendonça, tá?
Genial. Trabalhei com o Duda Mendonça. O Duda Mendonça pegou o Lula, que era sindicalista e raivoso, e mudou para o Lulinha Paz e Amor. Tá? Aqui do Lulinha Paz e Amor existia só nos churrascos entre os amigos. Tá? E ele fez isso. E aí a classe média deglutiu o Lula, porque a classe média não deglutia. Entendeu? Então, assim, eu estou querendo mostrar para você mudança de percepção. Tá? Não estou entrando no mérito de campanha política, estou dizendo que assim, foi feito isso. Tá? Então, assim, faz parte da comunicação lidar com a percepção das pessoas. Então, se a gente tem que, para criar uma percepção de algo na cabeça de alguém, ou para, principalmente, que é mais complicado, mudar a percepção de alguém a respeito de algo ou alguém, são necessárias muitas camadas. A gente tem que repetir exaustivamente alguma coisa. Então, além de recepção, porque emissão não é comunicação, comunicação é recepção, além de ter que adequar a linguagem para o receptor, mais do que nunca, sempre foi, mas agora, na época que nós estamos numa época de dispersão, é necessário repetição. Então, assim, eu disse uma vez só, é impossível a pessoa guardar com esse monte de coisa que está na cabeça. Então, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo bem prosaico. Eu tinha uma vida louca de executivo, de consultor, viajava muito, e numa segunda-feira a minha mulher disse, meu filho era pequeno, sábado às 4 da tarde tem festa da Tatá, no União. União é um clube aqui de Porto Alegre. A Tatá é uma colega do Eric, meu filho. Ela me disse segunda. E eu viajei para São Paulo, viajei para Belândia. Aí na sexta eu mandei uma mensagem para ela, disse assim, vamos pegar um cineminha amanhã de tarde, que era o sábado. Ela disse, não, tem o aniversário da Tatá. E eu digo, mas que Tatá? Ela disse, eu te disse terça-feira. Tá? Ela só disse uma vez, como é que eu sexta vou lembrando do aniversário da Tatá? Não deu outro. No sábado eu me esqueci do aniversário da Tatá. E eu disse assim, vamos, nós temos que ter o aniversário da Tatá. Você está entendendo? E assim, por que por 3 ou 4 vezes eu não conseguia lembrar do aniversário da Tatá? Porque não era relevante. Não que meu filho não fosse relevante, mas é que eu não suportava festa infantil. Né? Então eu não guardava. Agora, a escalação do meu time, que foi campeão em 1976, eu sei de cor até hoje. Eu sei o minuto em que o cara fez o gol. Eu só vi isso uma vez. Por que não precisou de repetição? Porque era relevante. Então, assim, quando é relevante, precisa menos repetição. Agora, quando não é relevante, para criar uma percepção razoavelmente boa a respeito de algo, ou fazer as pessoas prestarem atenção ou registrarem algo, precisa de muita repetição hoje. Mas a gente tem que ter adequação na repetição. Que é a coisa mais chata que, por exemplo, se você assistir uma prova de Fórmula 1 inteira, na terceiro break comercial você não suporta mais, porque eles fazem um comercial só e repete 200 vezes. Se eles fizessem 18 comerciais que começasse um e fosse terminando o outro, se eles fossem adequando a linguagem, a gente não levantaria para fazer xixi na hora do comercial da Fórmula 1. Tá? Então, assim, não sei se você está entendendo, eu estou transitando em comunicação com outros conceitos, outros departamentos, eu estou fazendo vida real dentro do pulso da geração Z. Recepção, adequação, repetição, tem que ter adequação na repetição. Agora, se não é relevante, pode esquecer. O que a gente tem que tornar é algo relevante para alguém. Se é relevante para alguém, tem uma famosa frase do McLuhan, o principal teórico de comunicação de todos os tempos, o meio é a mensagem. Se a influência que eu sigo fala uma coisa, é lei. Se o político que eu admiro, que são poucos, fala alguma coisa, eu digo, puxa, temos que pensar nisso. Se uma pessoa que é importante para o meu coração diz uma coisa, eu tenho que prestar atenção nisso aí. Então, assim, relevância é mais importante que isso tudo. Atenção tem a ver com relevância. Tá? Por exemplo, a gente está no meio de uma palpute, assim, vai falar a pessoa que a gente vai dizer, por que você vai falar fulano? Ou eu quero ouvir tal coisa. É porque isso é relevante. Então, assim, o segredo da comunicação é tornar relevante. Senão não adianta repetição, não adianta adequação, não adianta fazer dancinha, TikTok, não adianta. Agora,
Para falar com a geração Z, é dancinha TikTok. Né? E eu pergunto para todas as plateias, nas palestras, nas aulas, eu vou perguntar aqui, quem aqui tem TikTok? Tem TikTok. Então é o seguinte, quem não tem TikTok, até domingo vai ter. Porque você não está entendendo como é que a nova geração fala. Tá? E o pior, o TikTok está influenciando de baixo para cima. Eu falei há 15 anos da geração Z, eu disse tudo que os jovens queriam no século XX aparecer com os adultos. No século XX a gente se vestia como adulto, deixava crescer barba como adulto, fumava como adulto, porque todo jovem no século XX queria parecer adulto. No início do século XXI, disse assim, tudo que o adulto quer agora no século XXI é parecer jovem. Então, assim, sem dominar técnicas de linguagem do TikTok, a gente perde a conexão com a próxima geração. Tá? O TikTok não é brincadeira. O TikTok não precisa gostar. Tem que entender para aceitar. Tá? Pode trocar. Então, para terminar, tá? Já falei de comunicação. Para terminar, só um lampejo agora. A gente se deparou com duas agendas, né? Século XX e século XXI. O que aconteceu nas primeiras 2 décadas desse século XXI? O século XX. Eu só vou te avisar. O século XX se deparando com o século XXI. Né? Problemas de comunicação, diferenças, adequação de linguagem complexa. O século XX passou a não deixar o século XXI decolar. Tá? Então, faz 2 décadas que a gente briga. Tá? Começou uma fissura entre as duas visões de mundo, diferentes visões de mundo. E essa nova agenda horizontal do século XXI provocou uma coisa no século XX. E ele, começou a impedir que o século XXI decolasse. Aqui está, você sabe o que ele está falando, carteiraço, carteirada. O século XX não soube lidar com a entrada do século XXI. Mas espera aí, isso acontece em todos os séculos. Se vocês virem uma série chamada Las Chicas del Cable no Netflix, que no Brasil é As Telefonistas, uma série espetacular que se passa na década de 20 do século XX. A década de 20 do século XX foi revolucionária para o século XX, como a década de 20 está sendo e será mais ainda revolucionária para o século XXI. Por quê? Porque os séculos meio que demoram umas 2 décadas para se assumir. E eu, antes da pandemia, eu falava assim com um brilho nos olhos, e via os brilhos da plateia nos olhos, assim, os olhos da plateia, que dizia assim, olha aqui, o século XX, o século XX não está deixando o século XXI decolar com a sua agenda, tá essa briga, essa fricção, mas eu dizia, ao longo da década de 20, que é essa que nós estamos tendo, esse aqui é o século XXI, o século XXI vai tirar o século XX de cena, e aí vai decolar com a sua agenda. E o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, estava 20 anos a briga, a pandemia, tirou o século XX de cena. Então, tudo agora que tem cara, cheiro, jeitão, estrutura e linguagem de século XX ficou velho. E agora nós estamos sob a hegemonia, quase ditadura de linguagem do século XXI. Não teve a passagem. Por isso que eu estou falando de TikTok. Quem nunca viu TikTok, viu TikTok, meu Deus, mas eles acham que eles são os atores? Sim, eles acham. E aí olha, ela tem 2 milhões de seguidores. É horrível aquilo. Eles contracenam mal. É horroroso aquela cena. Pô, eu quero ver Fernanda Montenegro e Antônio Fagundes. Não, são 2 manés. Mas eles valem mais hoje em termos de linguagem do que a Fernanda Montenegro e o Antônio Fagundes. Então assim, eu vou ter que seguir para entender, porque senão eu não vou me comunicar com as pessoas. Então assim, agora eu convenci vocês, né? Vocês vão ter TikTok até domingo da noite. Não precisa gostar, tem que entender para aceitar. É que foi muito abrupta, tá? A pandemia fez assim, ela decretou o começo do século XXI abruptamente, não teve essa passagem, tá? Então agora nós estamos diante de uma outra língua, de uma outra forma de se comunicar, que tudo que se fazia até 10 anos não funciona mais. Tudo que se fazia 5 anos ainda, mas nós estamos reinventando a maneira de se conversar e se falar. É muito veloz isso. Talvez isso seja mais compreendido no final da década do que agora. Eu estou falando agora porque, gente, é assustador a nossa falta de comunicação. E eu acho que é em função disso aqui. Tá? A pandemia acelerou tudo. Pode trocar. Até o áudio,
Sim, o áudio no WhatsApp. Perfeito exemplo. Vocês já viram como é que a geração Z ouve áudio no WhatsApp? Eles não ouvem na sua. Cruza a reta final, parece narração de porta. Exatamente isso, é o melhor exemplo disso aí. Sabe, eu fiz uma palestra há 4 anos, isso antes da pandemia. Fiz uma palestra há 4 anos e um dos palestrantes era o diretor do Spotify. Tá? Fica registrado isso aí, porque eu vou ganhar ainda algum dinheiro deles. Tá? Eu dei uma ideia há 4 anos para o cara do Spotify que ele não entendeu. Eu disse assim, por que vocês não vendem só refrão? Porque a gente não ouve mais música inteira. A gente ouve só refrão. Tá? Então se a pessoa gosta, pensa em mim, olha por mim, liga para mim, não liga para mim. Essa evidência, a pessoa que ouve só o refrão de evidência. Só ouvir Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Não quero mais ouvir o resto da música. Então, por que isso não vende refrão? Então, se vocês começarem a vender refrão, eu quero um percentual. Tá? Mas assim, eu gosto de dizer isso por quê? Porque a gente não botou fora todo o século XX. A gente está aqui no século XX, vocês estão aqui me assistindo, vocês estão aí me assistindo, eu estou aqui falando, é um monólogo, é uma aula velha, antiga, não é uma aula 360. Eu não estou aqui com que a gente vai dar aula no fim da década. A gente vai dar aula assim, que nem Minority Report, aquelas coisas. A gente vai dar, em 2030 vai dar aula 360. Isso aqui é uma aula do século XX. Mas eu estou tentando fazer o máximo de coisas para a linguagem tornar-se atraente. Tem um cara da geração Z aqui que ainda não foi embora, porque em geral o pessoal vai embora das minhas palestras, o pessoal da geração Z. Não, mentira, eles ficam, tá? Mas assim, nós estamos numa época que não é bem mais século XX, definitivamente, mas não é 100% plena século XXI. É que nem um adolescente, que não é nem adulto nem criança. Às vezes ele é adulto, às vezes ele é criança. Às vezes na mesma frase ele é adulto e criança. No mesmo dia ele tem a postura de adulto e postura de criança. E nós estamos vivendo um mundo em que a gente é um pouco século XX, um pouco século XXI, um pouco século XXI. Então nós estamos na adolescência do futuro. Tá? Se vocês quiserem tirar foto, pode trocar o slide. Só que tem uma coisa pior. A gente trabalha com o século XX. E a geração Z não vai trabalhar com a gente. A não ser que a gente mude isso. Faz 15 anos que eu falo isso, tá? 15 anos. Faz 10 anos que eu digo, atenção, nossas estruturas não estão focadas para atrair gente da geração Z. Então aqui, ó, nós estamos na adolescência do futuro do trabalho. Tá? E nós estamos na adolescência do futuro. Quer uma coisa boa? Vai amadurecer. Nós vamos terminar essa década melhor que a gente começou. Porque, olha a Grazi Mazafera e o Cauã Raymond, por exemplo, que até eram casados. Imagina a Grazi com 13 anos. Devia ser um bucho. Tá? O Cauã devia ser cheio de espinha. Mas depois ficaram gatos. Entendeu? Nós estamos numa época esdrúxula. Nós somos uns buchos hoje. Tá? Aparelho, né? Voz estranha, corpo desengonçado. Mas ao longo dessa década nós vamos evoluir. Porque tem uma agenda toda de mudanças que está vindo pressionada por essa geração que o mundo vai mudar. Tá? Então, assim, nós estamos assistindo o início de uma mudança muito séria, assim, contundente de formas de enxergar o mundo, de lidar com pobreza, de lidar com saneamento básico. Assim, não dá mais para essas coisas. Isso não é papo de esquerda, isso é outra agenda. Tá? Tem caras de direita defendendo isso. Então, assim, não tem nada a ver esquerda e direita. Então, nós vamos terminar essa década muitíssimo melhor do que começamos. Não tem nada a ver com a pandemia, que a pandemia foi um volte 4 casas, né? A pandemia é um volte 4 casas, mas a gente não saiu do jogo da evolução, né? E essa guerra é uma coisa assim, é o último suspiro da década de 20, do século 20. Mas nós vamos terminar a década muito melhor. Só que, última pergunta, não é se reinventar, é se adaptar um pouquinho todos os dias. Não dá mais para chegar assim, em março eu faço um curso de digital. Eu ouço gente falando isso. Não, é um pouquinho todos os dias. É um pouquinho de adaptação na forma de enxergar o mundo, um pouquinho de adaptação diária, de entender a linguagem da nova geração, entender por que os comportamentos estão mudando. Não é se reinventar, é se adaptar para sempre o tempo todo. E eu tenho uma expressão, tenho uma... Peraí, volta aí, que ela vai fotografar. Tu ia fotografar outra, né? Não. Ah, essa fotografar? Assim, ó, eu não tenho instituto, tá? Isso aqui é uma brincadeira, mas eu faço previsões, tá? Principalmente previsões de consumo, de vendas de Natal, eu acerto todos os anos, tá? Porque eu tenho meus, né? Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém, aqui embaixo as leis são diferentes. Eu tenho
Eu descubro coisas, tá, que o pessoal da mídia e dos CDLs não descobre. Tá? Eu não vou contar meus segredos, mas eu acerto mais do que eles nas previsões de Natal. E eu faço algumas previsões de comportamento, e essa é a primeira previsão do Instituto Tatadados. Se vocês passarem a me seguir no Instagram, me sigam, por favor. Tá? Essa é a primeira pessimista. Eu acho que nós não estamos preparados para isso aqui, ó, aceleração da velocidade da mudança. E isso impacta em comunicação. A gente vai ter problemas sérios de entendimento ao longo desta década, porque essa é a década do grande Tibloft. Tá? Tá aí o nome do meu livro, o grande Tibloft. Tá? Esse grande Tibloft, que vai ser essa década, vai ter um problema sério de aceleração de velocidade da mudança. Até aqui a gente lidou bem. Aqui a gente vai se atrapalhar. E isso aqui não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade, de forma de enxergar o mundo. Tá? Troca aí. E para terminar, eu fiz essa confrontação de termos, né? Século XX a gente se diferenciava por idade, século XXI mentalidade, só que, não, troca. De acordo com a forma como as pessoas foram lidando com a pandemia, eu fui vendo que tinha pessoas de qualquer faixa etária, qualquer classe social, que estavam lidando com a pandemia de uma maneira madura. E também vi que muita gente, não importa a classe social, grau de escolaridade ou idade, passou a lidar de forma imatura com a pandemia. E eu faço parte de um grupo que pesquisa pais e filhos na pandemia. Tá? O nome do grupo de pesquisa é Paisdemia. Tá? Modéstia à parte, eu acho tão bom esse nome que eu creio que não precisa nem subtítulo, a gente já sabe do que se trata, Paisdemia. E a revista Pais e Filhos nos contratou, então a gente agora faz as pesquisas e publica na Pais e Filhos. E a gente, no início da pandemia, agora não, mas no início do primeiro ano de pandemia, eu vi que a maioria dos filhos estava lidando de uma forma mais madura com a pandemia do que com os pais. Tá? Eu não escrevi esse artigo para não ser apedrejado, tá? Mas definitivamente a próxima, né, essa década que nós estamos com as sequelas de Covid, mas essa coisa louca que vai ser a aceleração da velocidade da mudança, nós vamos, a partir desta década, nos diferenciar por maturidade. E aí transcende a idade. E a gente vai ter que ter paciência, vai ter que usar muita comunicação, porque vai ter gente que a gente não imagina que vai virar imatura, ou que vai ter reações imaturas. E para esse grande salto que nós estamos dando, até que a gente não sente, a gente só vai olhar no 2030 e vai dizer assim, caramba, que salto que a gente deu. E estava lá na frente daquele degrauzão. Tem que usar muita maturidade. Isso aqui não é ser careta, tá? É ser maduro. E aí amanhã, não sei se você consegue. Será que eu consigo vir aqui? Consigo. Tira essa foto aí. Amanhã, no café da manhã, você vai estar pensando, né? E alguém que não veio na aula vai estar falando com você já há um bom tempo, você nada de responder. E a pessoa vai dizer, o que você tem? E você, o que você tem falando que você olha? Fala o que houve. Sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem, aula estranha, era de comunicação, ele falava um monte de coisa. E aí olha para a filha ainda e diz assim, essa desgraçada, quantos anos eu não vou sustentar essa desgraçada? Porque eu vou sustentar até a morte. Né? E aí, troca. Tira aí o último slide. Me segue principalmente aqui, ó, no Instagram. Eu não sei que horas são. Que horas são? 11h10. 11h10. Passei 10 minutos, perdão. Vocês não me avisaram. Eu tô sem a Mas pode trocar. Eu sou isso tudo aqui e fiz isso com maior boas vontades e carinho, que eu adoro dar aula. Eu faz tempo que eu não fico parado, assim. Eu não fiquei tão solto porque eu fiquei parado, mas assim, é bom dar aula também. Muito obrigado.